Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula da nossa série de termodinâmica fácil e descomplicada, desmistificando a termodinâmica. Essa é a aula 9, calor e trabalho, conceitos e fórmulas. Então a gente vai estar começando agora a falar como calcular o trabalho, como calcular o calor, enfim, vamos estar começando de fato, né, termodinâmica. Até agora a gente falou de propriedades, falamos de gráficos, dos gráficos que a gente pode estar utilizando e por aí vai. E agora a base dos sistemas térmicos é a termodinâmica. Então às vezes você está perguntando, por que eu estudo termodinâmica? Bom, você estuda termodinâmica porque ela é a base das máquinas térmicas, como motores de combustão interna. Entre eles nós temos o ciclo Otto, que é os motores a gasolina, álcool e gás. Temos os motores ciclo diesel, que são os motores a diesel. Temos as turbinas a gás, temos as turbinas a vapor, temos os compressores, temos os sistemas de refrigeração, então câmaras frigoríficas, por exemplo, temos o sistema de ar-condicionado. Então todos esses sistemas, a base deles é a termodinâmica. Então por isso a gente estuda a termodinâmica para poder estar fazendo projetos, né, nessa área ligada a sistemas térmicos de um modo geral. Bom, contato com a gente, e-mail engenhariacompania2016@gmail.com, no YouTube www.youtube.com/c/engenharia-companhia, CIA, né, sem o E. Você pode deixar os seus comentários aqui embaixo. Se você está assistindo em outro local, você pode entrar lá no YouTube, se inscrever. No Facebook a gente tem uma página, www.facebook.com/engenharia e companhia, tudo junto. Nessa página a gente divulga todo o trabalho que a gente se propõe a fazer aqui, além de vagas, além de cursos na área técnica de um modo geral. No grupo já é o objetivo da interação. Com certeza você tem informações, você tem experiência que a gente não tem, e o objetivo lá do curso é justamente a gente estar fazendo essa integração, trazendo, né, trocando experiência. E você pode estar seguindo o nosso canal também através do Twitter, twitter.com/engenharia-cia. Você vai ser muito bem-vindo se quiser participar de todas essas formas de contato aí. Patrocinando o canal. Você pode patrocinar o canal de que forma? Se você gostar do vídeo, compartilhar o vídeo. Se você gostar do vídeo, deixar um joinha, porque isso aí facilita, melhora os nossos índices, digamos assim, dentro do YouTube. E também você pode ajudar do ponto de vista financeiro. Dando dinheiro? Não. Se você for comprar alguma coisa, um celular, uma televisão, enfim, qualquer coisa de uma loja virtual, é só entrar na nossa loja, magazinevocê.com.br/magazine engenharia e companhia. É tudo garantido pelo Magazine Luiza, nota fiscal, entrega, etc, né? A gente é um divulgador, então você vai estar comprando o que você tem que comprar, que você já ia comprar mesmo, só que dando preferência pra gente, e vai estar ajudando a gente a se dedicar mais tempo aqui a esse canal e trazendo mais informações para vocês. Desde já agradecemos você aí que já comprou. Se você não comprou, convidamos aí para participar, né? Vamos então começar o conteúdo da aula, né? Aula 9, calor e trabalho, conceitos e fórmulas. Bom, o que vem a ser calor, né? Calor é uma forma de energia em trânsito, ou seja, ela só se existe transferindo de um corpo para o outro. Então calor é uma forma de energia que ela está em movimento, digamos assim. Então essa é uma definição que a gente encontra bastante nos livros de transferência de calor. Como esse calor se transfere de um corpo para o outro, a gente estuda em transferência de calor. Então pode ser por convecção, condução ou radiação. O que acontece, né, o que muda no sistema é termodinâmica. Então essas são as principais diferenças entre as duas disciplinas aí de estudo. Bom, a transferência de calor somente acontece quando há diferença de temperatura. Então qualquer uma das formas de transferência de calor acontece quando você tem diferencial de temperatura. Um corpo está a 30, o outro está a 20. Você vai ter a transferência de calor do corpo de 30 para o de 20 até as temperaturas se igualarem. Se for um sistema que as temperaturas se mantêm constantes, você sempre vai ter essa transferência de calor. O fluxo acontece sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso acontece do ponto de vista espontâneo. Então se você pegar, colocou a água para esquentar para fazer café, o que acontece quando você desliga o fogo? A água está lá por volta de 100 graus, você deixou lá na pia, a temperatura começa a diminuir porque a água está perdendo calor para o ambiente que está mais frio, a 20 graus, 30 graus, vai depender do dia se está mais frio ou se está mais quente, né? Continuando, vamos falar um pouquinho agora sobre as unidades. Então uma unidade bastante comum
dentro da termodinâmica é a caloria. Então a caloria é o que? É o calor necessário para aumentar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então eu tenho 1 grama de água, eu quero aumentar, por exemplo, de 20 graus para 21 graus, e o calor que eu preciso para isso é 1 caloria. Como a caloria é pequena em termos de quantidade, a gente utiliza bastante o chamado quilocaloria, que nada mais é do que o múltiplo da caloria, ou seja, 1000 calorias. 1 quilocaloria, 1000 calorias. Uma outra unidade bastante comum é o BTU. BTU é o British Thermal Unit, que é unidade térmica britânica, unidade britânica térmica, né? Então, é bastante comum porque o sistema internacional, o sistema inglês, ele está difundido e é bastante utilizado principalmente nos Estados Unidos e, né, como os Estados Unidos é a potência que é, muita gente acaba utilizando. O que é o BTU? É o calor necessário para aumentar de 1 libra-massa de água em 1 Fahrenheit. Então eu tenho 1 libra-massa, que é uma unidade de massa semelhante ao grama, e eu quero aumentar, por exemplo, de 20 Fahrenheit para 21 Fahrenheit. E a quantidade de energia que eu preciso para isso é o chamado BTU, que é utilizado principalmente em sistemas de ar-condicionado. Você vai na loja, por exemplo, você vai comprar um aparelho lá de 9.000 BTU, de 14, 28, enfim, né, sei lá quantos mil BTU, dependendo do equipamento. É justamente essa unidade aqui que a gente acabou de falar. No sistema internacional é o Joule. Aí você fala, de onde surgiu o Joule? O Joule é a definição lá de trabalho. Trabalho, força vezes distância, então Newton vezes metro é a mesma coisa do que o Joule. E muitas vezes a gente utiliza o kilojoule, que também é 1000 joule, que é por causa do tamanho da unidade. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o trabalho, né? Um sistema do ponto de vista termodinâmico, qual é a definição de trabalho? Então, um sistema termodinâmico produz trabalho quando toda a energia liberada pode ser convertida num aumento da energia potencial de um corpo. Bom, então vamos lá. O que seria energia potencial? Isso, né, nessa altura do campeonato, em tese, você já viu isso em algumas vezes, principalmente no ensino médio, falando de energia potencial. A energia potencial está ligada à posição. Então, se eu tenho um corpo aqui, ele tem uma energia potencial com relação a essa mão. Se eu tenho um outro corpo aqui, eu tenho uma quantidade de energia potencial maior. Então, a energia potencial é como se fosse uma forma de energia armazenada, pronta para ser utilizada. A partir do momento que eu soltei o objeto, ele começa a entrar em movimento e ganhar, né, energia cinética, enquanto a energia potencial diminui. Então, no caso do sistema termodinâmico, ele vai produzir trabalho quando toda a energia que ele libera é convertida no aumento da energia potencial do corpo. Aí vem a pergunta, né, capciosa. O calor, eu posso considerar ele como trabalho? Será que o calor é uma forma de trabalho? Vamos fazer uma pequena discussão. Vamos imaginar que eu tenho aqui um êmbolo, né, um pistão, um êmbolo com peso em cima, G, e ele está numa posição G1. Comecei a injetar calor, né, através de uma chama, por exemplo, e aí o que acontece? O gás se expande, e com a expansão do gás, o meu pistãozinho com aquele peso G vai para a posição Z2. Aí você pode pensar, então ele executou trabalho. Sim, ele executou trabalho, mas nem todo o trabalho, nem toda a energia que eu forneci em calor serviu para produzir totalmente em trabalho. Então parte do calor ele vai provocar, né, um aumento da temperatura. Então não, o calor não pode ser considerado trabalho. Então calor é calor, trabalho é trabalho, né? Os dois estão relacionados, mas são coisas distintas. E a energia presente no eixo de uma turbina, por exemplo? Aí você pode falar assim, que raio de equipamento é esse? Porque termodinâmica, de um modo geral, a gente estuda no 3º ano da faculdade. Até lá a gente já estudou física, já estudou matemática, já estudou um monte de coisa, e aí vem falando de turbina. Bom, então vamos falar o que é turbina. Turbina é qualquer equipamento, seja ele hidráulico ou térmico, que extrai energia do fluido. Ou seja, o fluido está em escoamento, ou seja, em movimento, ele vai daqui para lá, e aí o que acontece?
ele passa por essa máquina e essa máquina extrai energia. E aí ele converte essa energia num eixo girante, numa potência de eixo. Né? Então, vamos imaginar essa turbina. Veja que as pás, elas aumentam. O que está representado em branco é justamente as pás. Né? E o que está em cinza é a parte que não é a pá. Então eu tenho a pá dessa turbina. Você veja que ela vai aumentando à medida que ela vai se deslocando para a saída. Por que isso? Porque o gás ele está, em tese, comprimido e ele começa a se expandir à medida que ele atravessa a turbina. Então eu tenho que aumentar o tamanho da minha pá para comportar a mesma quantidade de gás ou de vapor que eu tenho. Né? Então ele sai de uma posição mais comprimida e vai expandindo a mesma quantidade. Então se eu tenho lá 2 kg de vapor d'água, por exemplo, no final eu vou ter os mesmos 2 kg de vapor d'água. Só que antes ele ocupava, por exemplo, 1 litro de volume, ali no final ele ocupa 5 litros de volume. Então seria essa a diferença. Bom, mas enfim, voltamos aqui. Então vamos imaginar que eu tenho esse bloco fixado no eixo e pus o meu equipamento para girar. O que vai acontecer? Ele vai girar e vai fazer com que o bloco vá para a posição onde ele aparece tracejado. E neste caso, toda a energia que estava presente nesse eixo girante passa a ser então aproveitada e transformada em trabalho potencial. Então ele subiu, se eu cortar essa cordinha, o bloco começa a se mover. Então, nesse caso, sim, a energia presente no eixo da turbina é trabalho. Bom, então essa aqui é a base do que é trabalho, do que é calor, como a gente acabou de falar agora há pouco. E o trabalho na expansão de gás? Então, o que a gente viu? A gente viu que o trabalho produzido por um gás consiste no levantamento de um corpo que está sobre o êmbolo. Então, como eu comentei agora há pouco, eu tenho um trabalho executado pela expansão do gás, mas nem todo o calor que eu forneci foi convertido em trabalho. Por isso que eu tenho duas coisas distintas. Bom, vamos lá. Então o que eu tenho? Do ponto de vista da energia potencial, a gente definiu, até lá em mecânica dos fluidos, e lá na mecânica convencional, lá do ensino médio, provavelmente se você está no terceiro ano, você também viu isso dentro de física, energia potencial nada mais é do que a massa vezes a gravidade, ou seja, o peso, vezes a diferença de posição. Então eu estava na posição Z1, fui para a posição Z2. Quanto que eu me desloquei? Z2 menos Z1. Só que essa equação, ela só é válida se a gente fizer algumas considerações, que é o que a gente chama de hipótese. Então as hipóteses seria: a expansão do gás é muito lenta, então ele não sai, né, e se expande de uma vez. Ele vai devagarzinho e tal. Por quê? Porque a cada deslocamento, né, a cada aumento de volume, digamos, do gás, ele assume estados diferentes, distintos. Isso acontece na prática? Não, isso é muito rápido. O que acontece no motor do carro, por exemplo? Eu tenho a situação que eu comprimo o ar mais combustível e nisso acontece a queima do combustível e ele se expande. Só que isso acontece 3.000 vezes por minuto, 4.000 vezes por minuto, 5.000, dependendo da rotação que o motor está. Né? Então acontece muito rápido. Mas a gente vai considerar aqui para efeito didático, como eu sempre falo, a gente começa pelo mais simples, depois vai complicando, digamos assim, né? E também eu não tenho atrito. Isso acontece de verdade? Também não. Sempre eu vou ter atrito, que são os sistemas irreversíveis, que a gente vai estar falando isso um pouquinho mais para frente. Então o que a gente vai fazer agora? Procurar uma equação para atender aí, só que com as propriedades do gás. Né? O que eu tenho? Quais são as propriedades do gás, né? Mais comuns? Volume específico, pressão e por aí vai. Então é o que nós vamos estar procurando fazer agora. Então o que eu tenho? Pressão nada mais é do que força dividido por área. Que força é essa? É a força-peso lá do meu pistãozinho lá que eu tenho no meu pistão. Então vai ser mg, que é a massa do pistão, vezes a gravidade, a aceleração da gravidade, dividido pela área do êmbolo. Então como que eu posso escrever o trabalho? Substituindo na fórmula ali, ó, W igual a mg vezes Z2 menos E1, vai ficar no lugar de mg dividido por AE, vai ficar a pressão.
Só que aí eu tenho que, para compensar matematicamente, eu tenho que multiplicar por ali, pela área do êmbolo. Por isso que eu tenho a área do êmbolo aí. Então o trabalho fica pressão vezes a área do êmbolo, vezes a diferença de cotas, E2 menos E1. Mas o que eu tenho? Quando eu tenho a área vezes uma outra cota, eu tenho o volume. Então a área do êmbolo vezes o Z2 nada mais é do que o volume 2. A área do êmbolo vezes o Z1 nada mais é do que o V1. Então eu vou trocar na fórmula de cima, então vai ficar trabalho igual a pressão vezes, aí eu sumi já a área do êmbolo, porque eu comecei com uma particularização e estou generalizando. V2 menos V1. Aqui o volume total. Daqui a pouco a gente vai particularizar ainda mais. Só que o volume pode ser calculado através do volume específico. O que é o volume específico? O volume específico, que é o Vzinho, ele é definido pelo Vzão, volume total, dividido pela massa. Então, o volume total nada mais é do que a massa vezes o volume específico, que é tabelado, como a gente já fez alguns exercícios. Então vai ficar o W, que é o trabalho, igual M, que é a massa, vezes a pressão, vezes o volume específico, a diferença de volume específico, V2 menos V1, no caso, o volume específico, que é o volume por quilo. E só que essa equação, ela só vale se a pressão for constante. E a pressão vai ser constante nos sistemas? Na maioria das vezes não. Então o que a gente vai fazer? A gente vai generalizar. Como é que eu generalizo? Eu trabalho, ao invés do trabalho total, eu trabalho com dW, que é o trabalho pequenininho, vezes a massa do sistema, que é constante, e aí eu tenho que fazer a integral de P dV. Aí eu tenho que ver como que a pressão está variando e para poder montar, no caso, e resolver essa integral. Então, isso aqui seria a particularização, a generalização, digamos assim, da forma de calcular o trabalho de expansão de um gás. E aí a gente tem um detalhe, A gente estudou lá, no comecinho da engenharia, lá nos cursos de tecnologia também tem, a gente começou estudando limite, depois a gente estudou derivada, depois a gente estudou integral. E qual que era a propriedade da integral? Se eu pegasse um gráfico, seja ele qual for, lá era matemático, era x por y, e eu quisesse saber o valor da integral entre o ponto 1 e o ponto 2, dentro daquela fórmula, eu tinha a área desse gráfico, me dava o valor da integral. E o que eu tenho? Eu tenho que a integral de 1 a 2 de PDV, na minha fórmula, nada mais é do que o trabalho. Então, se eu quiser descobrir o trabalho e tenho o gráfico, basta eu pegar a área do gráfico e vou conseguir calcular o trabalho. Nesse caso aqui, eu conseguiria o trabalho, basta multiplicar o trabalho por massa, basta multiplicar pela massa, eu teria o trabalho total do meu sistema. Por isso que a gente estuda termodinâmica, por isso que a gente estuda lá atrás, a gente estuda integral e outras coisas que são as ferramentas para a gente utilizar do ponto de vista prático. Então, muitas vezes, os equipamentos estão dotados de instrumentos que conseguem puxar essas informações, ou eu tenho os pontos 1 e 2 e tenho os pontos 1 e 2 tabelados, tipo a tabela lá de vapor d'água. E com isso eu consigo obter qual é o trabalho útil do meu sistema com base no gráfico P e V, aqui como demonstrado. Para a gente terminar, a gente vai falar de regime permanente. Bom, regime permanente a gente definiu lá na mecânica dos fluidos, é a mesma coisa aqui. É um sistema que trabalha em regime permanente se as propriedades em cada ponto não se alteram com o tempo. Bom, que propriedade é essa? No caso da termodinâmica, são as propriedades que a gente está lidando com a termodinâmica. Temperatura, pressão, volume específico, entropia, entalpia e por aí vai. Independente da propriedade que eu estou lidando, aquela propriedade ela é constante com o tempo no ponto. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu tenho o ponto A. Então eu tenho qual é a temperatura no ponto A? Por exemplo, temperatura 10 graus Celsius. E qual a pressão? 10 bar. Então, 10 graus Celsius, 10 bar. Essa é a pressão que eu tenho no ponto A. Daqui uma hora eu olho, vou lá e meço os instrumentos.
continua 10 e 10, 10 graus Celsius e 10 bar. E no ponto B, quanto que é? Bom, aí eu vou ter variação de pressão e posso ter variação de temperatura. Por exemplo, eu estou com 5 bar e com 5 graus Celsius. Daqui uma hora eu olho lá, 5 graus Celsius e 5 bar. Bom, as propriedades mudaram com o tempo? Não, elas mudam ponto a ponto, mas não mudam com o tempo. Isso é regime permanente. Então aqui no caso desse exemplo, como eu tenho um afunilamento, eu estou acelerando o meu escoamento. Então com a aceleração do escoamento, pode ser que, se for um sistema gasoso, né, um sistema compressivo, eu posso ter a compressão do gás, que às vezes acontece, ou eu vou ter a velocidade aumentada, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Então vai depender das condições termodinâmicas, não dá para generalizar aqui. Mas o que é importante entender é o quê? Que eu terei propriedades constantes no ponto A e B, mas A e B têm propriedades diferentes, e tem que ter, porque um escoamento ele só vai existir se eu tiver diferencial de pressão. Então a pressão inicial tem que ser maior do que a pressão final, senão ela não consegue vencer, né, toda a inércia, e você não vai ter escoamento. Então é simples assim. Bom pessoal, chegamos ao final. A gente utilizou aí o livro do Gilberto Ieno, né, e o Luiz Negro. Se você gostou, compartilha. Se você gostou, dê um joinha. Entra na nossa loja, não se esquece, compra lá com a gente. Aqui um pouquinho do quem eu sou, engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal, etc e tal, né? Se quiser mais detalhes, entra no LinkedIn. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê na próxima aula. Um abraço a todos.